Então, antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos. E é claro, se não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho. Um grupo de senhoras, lideradas por Geni Souza, com a presença de vários cidadãos e algumas autoridades, reuniu-se no Clube Carangola e fundou o Instituto Recolhimento São José, destinado a cuidar de meninas menores desamparadas. Era 13 de janeiro de 1935. Começava ali a realização de um sonho, por tanto tempo acalentado por Geni Souza. Tantas meninas que até então não tinham como vislumbrar um futuro, teriam agora o suporte suficiente para se transformarem em cidadãs. Veja que Carangola, já naquela época, dava sinais de sua vocação para políticas de inclusão social. Assim, em 7 de abril, Recolhimento São José iniciou suas atividades na Rua Coronel Fugino. Tanto os móveis quanto demais utensílios foram doados pela comunidade, sensibilizados todos por tão feliz e oportuna iniciativa. Mais à frente, em outubro de 1951, foi comprada nova sede, um terreno grande na Rua Antônio Tomé. Em nossos dias, já com o nome de Instituto São José, o acolhimento e o apoio às meninas continua. Com o passar dos anos, se tomarmos 1935 como marco zero, há dificuldades. As meninas que precisam de uma mão estendida continuam existindo. No ano de 1996, dei entrada no Instituto São José nas vésperas do Natal, dia 24 de dezembro. Fui recepcionada com muita alegria. Toda vez que chegava uma criança nova, era mais uma irmã que queria fazer parte desta casa. Tive muitos aprendizados, tive muitas brincadeiras, mas também houve momentos de muito choro e tristeza. Um deles era quando era chegada a hora de cortar o nosso cabelo. Passar a máquina na cabeça com aquela idade, sendo tão criança, era algo que realmente marcou a minha vida de uma maneira negativa. Não só a minha, como de muitas das minhas irmãs, né? Nos escondíamos para não ter que cortar o cabelo. Reconheço que muitas das atitudes tomadas naquela época, no fundo, era para nosso bem, né? Era pensando num bem maior, para um todo, com as meninas todas, que naquela época era cerca de 84 meninas, era muita menina para cuidar, viu? E sei que tudo que eu passei naquela casa, sendo bons momentos e maus momentos, serviu para me fazer a mulher forte que sou hoje, né? Hoje sou mãe de um menino especial que requer de mim muita força e sei que toda essa força eu devo ao Instituto São José. Cheguei no Instituto São José com 2 anos de idade, em 84, eu e mais 2 irmãs. Nós somos órfãos e saí no ano de 91, pois fui adotada. Esses 7 anos, com a minha convivência lá no Instituto São José, com muitas irmãs e mães, foram momentos bons e momentos ruins, pois era uma educação muito rígida, com regras e tudo pesadas. Mas também tinha momentos bons, enterimentos e divertidos. Brincadeiras educativas, como bolinha de gude, pula-corda, parques também, tinha um laranjal com frutas. Era uma casa bem assim, aconchegante e rica, porque a gente tinha muito amor e afeto, apesar da educação muito pesada, porque era aquelas educações que hoje não encontro no mundo de hoje, de ser ajoelhada no caroço de milho, de feijão, até o joelho ficar fundo. Mas também tinha momentos de sonhos, lazeres e prazeres. A gente acreditava em Papai Noel, em fantasias, pois éramos crianças. Nessa época que eu passei por lá, eu só tenho que agradecer, que eu não recordo muito bem, mas era na faixa de umas 42 por aí. Tinha crianças levadas, sapecas, tinha tímidas, tinha brincalhonas de vários tipos. A gente não tinha roupas, não tinha sapato, passava até aperto e fome. E era a época, né, que a gente tinha sarampo, catapora, pereba, piolho, lêndia, mas a gente era feliz, porque não era crianças de frescuragem.
Isso tudo ajudou a gente a ter uma saúde forte e preparada para o mundo de hoje. Eu só tenho que agradecer, porque nesse abrigo onde me colocaram, eu amadureci muito para ser essa mulher feita e forte que eu sou hoje, guerreira. Então hoje eu só tenho que agradecer porque eu me tornei uma mulher experiente na sociedade, como mãe também e como cidadã, para chegar onde eu cheguei hoje. Se não fosse esse abrigo Instituto São José, a gente não seria mulheres fortes e guerreiras, porque nós éramos órfãos desacreditadas pela vida e pela sociedade, porque a gente foi criada por pessoas estranhas. E hoje pessoas que têm pai e mãe não valorizam a família que tem em casa. E nós estamos aí, ó, fortes e guerreiras. Somos amigas, encontram, damos risadas e agradece a Deus sempre pela educação que a gente teve, mesmo pesada, né, sem entender o motivo. Amém. Hoje a gente entende criança e adolescente como cidadãos e não simplesmente miniatura de adulto, que não mereciam respeito, que não tinham a sua individualidade respeitada como antigamente, inclusive a época que o Instituto São José foi criado. A gente entende que as crianças lá têm que ter um tratamento diferente. Então a Justiça se ocupa a fiscalizar e também a possibilitar que aquelas crianças tenham todos os seus direitos garantidos. Com isso, um dos grandes parceiros do Instituto São José e do Judiciário é o Conselho Tutelar, que garante esses direitos dessas crianças e desses adolescentes naquele local. Também a Promotoria da Infância e Juventude. Inclusive, são esses dois órgãos que fazem, que possibilitam com que as crianças sejam levadas para o Instituto São José, sejam acolhidas, abrigadas no Instituto São José de maneira digna, o que também não ocorria antes. Esses são os grandes diferenciais. Normalmente, a sociedade denuncia ou o Conselho Tutelar fica sabendo de algum caso de negligência ou de alguma situação complexa em que aquela criança e adolescente estão passando, fazem todo um trabalho e com isso levam as crianças ou adolescentes, né, para o abrigo, para o Instituto São José. Normalmente é assim que se dá o acolhimento, o abrigamento dessas crianças hoje em dia. Fui para o Instituto São José com 6 anos e fiquei lá dos 6 até os meus 18 anos, só que nesse processo eu saí com 11 anos, porque tive um processo de adoção e que não deu certo no período. Eu fiquei durante 1 ano com a família e, no caso, voltei, porque não chegou a pegar a guarda provisória. Depois desse período, eu voltei para o Instituto, tinha mais de 20 meninas na época, nunca faltou nada para a gente, assim, questão de higiene e cuida, só que as pessoas perguntam muito se lá era ruim, se eles tratavam a gente e tudo. Eu acho que uma das únicas coisas que, se for ver em reclamação de lá mesmo assim, é que eles não te preparam para a vida lá fora. Você cresce ali o tempo todo com alguém, sempre aonde você vá, sempre tem alguém junto com você, você só sai de lá para ir para a escola e igreja, mesmo assim sempre se alguém te levar. Sempre quando você vai para casa de alguém, é só se a pessoa for lá, assinar um termo, tinha toda uma burocracia. Eu não sabia o que era cozinhar, eu não sabia o que era marcar uma consulta, porque lá se a gente desse uma dor de barriga, sempre tinha alguém para poder fazer isso pra gente. E até hoje eu estou com 24 anos, eu ainda tenho uma dificuldade de ter alguém por mim ali, para poder estar cuidando da minha saúde e tudo, porque eu fui acostumada e fui criada assim. Então, depois que você sai disso, você vive 12 anos assim, e ter que crescer para o mundo, foi uma fase assim, muito difícil para mim, ter que me adaptar com as coisas aqui fora. Eu acho que tinha que melhorar em questão disso, eu tinha que começar a ensinar as meninas a viver fora do Instituto, preparar para a vida, né? Começar a ter um curso em questão de culinária, começar a ter um projeto em questão de fazer horta, para poder saber fazer alguma coisa lá fora na vida, ensinar as meninas a lavar as próprias roupas, porque quando você sai aqui fora o mundo é totalmente diferente, você não vai ter papai e mamãe sempre para poder estar fazendo as coisas para você. Então eu acho que tinha que ter um curso, alguma coisa, preparando não só as que vão ficar até os 18, mas também as que passam por lá pelo curto tempo, porque são meninas que vão muito traumatizadas,
Então eu acho que tinha que ter um preparo em questão disso. Antigamente, essas entidades, né, dessa natureza, os antigos orfanatos, eles foram criados numa mentalidade do antigo Código Menores, né, que precedeu a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E na época, as crianças e adolescentes eram tratados como menores, né, como seres inferiores, vamos dizer assim. A preocupação delas era exclusivamente dar comida e esconder da chuva, vamos dizer assim, né, proteger das intempéries. E as crianças e os adolescentes eram submetidos, né, a algum tipo de violência, os antigos castigos, né, que muitas pessoas também sofriam em casa, né, hoje olhar no milho, vamos dizer assim. Mas com a evolução, né, da legislação, da mentalidade, isso tudo também foi no âmbito mundial, acabou se desenvolvendo esse conceito de que as crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento, que têm que ser consideradas de acordo com as peculiaridades da idade, do desenvolvimento delas, e que são sujeitos de direitos iguais a qualquer ser humano, né? Então a preocupação hoje, né, nessa nova mentalidade das entidades de acolhimento institucional não é só garantir teto e comida para as crianças, né, mas realmente resgatar o valor que elas têm, garantir os direitos delas de proteção contra todo tipo de negligência, de violência, assegurando realmente que elas possam se desenvolver plenamente com todas as suas potencialidades. Então, nessa questão entramos nós, assistentes sociais, para que a gente possa entender a história dessa criança, entender e conhecer essa família, faça os encaminhamentos necessários para que essa família seja trabalhada nas questões vulneráveis que até acabaram acarretando nesse abrigamento dessa criança. Esse trabalho ele tem que ser muito em conjunto para que a gente possa entender o que é melhor para ela. Pode ser que não seja interessante essa família retornar para o convívio com a família, não seja a melhor opção. Então a gente busca as pessoas que já estão cadastradas, já estão à espera de uma criança pela via da adoção, para que essa criança vá para essa família, tudo isso viabilizado, analisado por nós, com a ajuda também dessa rede de proteção. Se antes a gente tinha, não tinha, né, uma equipe técnica ali, a gente não tinha profissionais que estavam ali atuando, hoje a gente tem. Isso tem um diferencial muito grande na vida dessas crianças e desses adolescentes que por ali passam. A gente vê o empenho da psicóloga, da assistente social, da coordenadora e de todas as cuidadoras que estão ali hoje em garantir os direitos fundamentais dessas crianças e desses adolescentes, tal qual o Estatuto da Criança e do Adolescente fala, né, tal qual dita a lei. A gente vê o empenho em promover saúde, educação, higiene, alimentação, que a gente não pode esquecer dessas questões básicas que todo mundo conta. Todo mundo alimenta, todo mundo tem saúde, mas a gente está falando de crianças e adolescentes que não têm família, que não são responsáveis por si. Então, a gente precisa enaltecer o trabalho, o empenho de toda a equipe técnica do Instituto São José e que a gente vê a diferença que esse trabalho faz na vida de cada criança e adolescente que está ali abrigado. O que nós, como sociedade, não podemos esquecer é que todo o orgulho que Carangola possa nos inspirar passa pela nossa capacidade de estender a mão àquele que precisa. Nós precisamos reconhecer, apoiar essas entidades, essas instituições não governamentais, porque elas são uma manifestação da preocupação da sociedade com as nossas crianças e adolescentes. O Instituto São José conta com mais de 85 anos de trabalho, né? Teve vários momentos de dificuldades, de erros, mas quando a gente vê pessoas que doam o seu tempo, que se preocupam mesmo com o outro, né? Uma verdadeira doação, a gente consegue ver assim, como isso faz bem para as crianças e como esse trabalho retorna para a sociedade num futuro a médio e longo prazo. Então nós precisamos, enquanto sociedade, enquanto poder público, valorizar esse tipo de trabalho, esse tipo de instituição e reconhecer todos os méritos daqueles que começaram e que continuam nesse trabalho. A criação do Instituto São José foi um sonho, foi uma obra, foi um exemplo. Não existe um motivo sequer que impeça cada um de nós de segui-lo.
Não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte, dá um like nesse vídeo.